Hoje não é bom dia vencedor, é boa tarde vencedor. Me atrasei um pouco com o vídeo de hoje aqui, mas não deixei de fazer, certo? Eu sou o Lerner, especialista em escanteios e trago todos os dias aqui para vocês análise e palpites em escanteio, certo? Lembrando que temos data FIFA, então temos aí uma grade com poucos jogos, mas seguimos explorando aí as melhores oportunidades do dia e após a vinheta vou passar tudo aqui para vocês. Para hoje, 21 de setembro de 2022, separei 3 jogos aqui, um lá na Colômbia, Cortuluá versus Deportivo Cali às 16 horas, às 21 horas temos Cruzeiro e Vasco na nossa Série B, e depois, 22h15, temos lá na Colômbia, Júnior versus Milionários, certo? Se você não é inscrito neste canal, se inscreva aí para dar aquela força e também deixar o like no vídeo aí, para o YouTube tá mostrando para mais pessoas esse nosso vídeo, beleza? Sem delongas, vamos lá então. Temos Cortuluá versus Deportivo Cali, os dois aí uma posição muito ruim na tabela, né? 20º e 19º. O Cortuluá possui uma média de 6.6 cantos a favor, já o Deportivo Cali possui apenas 3.2, então em média um time possui metade que o outro. Escanteios feitos, tá? A gente pode olhar aqui nos overcantos, né? As porcentagens do Cortuluá é muito forte, né? Over 5,5 70% dos jogos, over 6,5 50% dos jogos ele marca, então é muito forte aí. Já o Cali é muito fraco, né? Over 5,5 over 6,5 somente em 10% dos jogos. A gente olhar os sofridos aqui do Cortuluá também é um pouco mais baixo em relação ao Cali, então temos uma diferença muito grande aqui de um time para outro em relação à marcação de cantos, tanto marcados como sofridos, né? A gente olhar os handicaps aqui, muito forte, Cortuluá, handicap menos 1,5, menos 2,5, 60% dos jogos ele cumpriu esses handicaps. Já o Cali é bem fraco, né? O handicap mais 2,5, mais 1,5, somente em 50% dos jogos ele cumpriu. Então temos uma diferença muito grande aqui. E a casa de apostas está nos dando o Cortuluá para ter mais escanteios no jogo a 1,70. Então a linha de menos meio. Para mim está muito errado isso aqui, a linha de menos meio em 70% dos jogos o Cortuluá cumpre. E em 40% dos jogos o Cali cumpre essa linha de mais meio. Não é tanta diferença aqui, mas se a gente olhar o overcantos aqui, tanto marcados como sofridos, né, as porcentagens é muito diferente. E até pela média, né, o time possui uma média maior que a outra, né, e a média contra aqui do Cortuluá é menor que do Cali. Então temos uma diferença muito grande aqui. A minha linha de Fairline era handicap menos 2,5 ou menos 1,5 aqui, e temos a linha de menos meio a 1,70. Então eu acho muito valor isso aqui, por isso a gente vai fazer essa com 2 unidades, certo? Cortuluá, handicap menos meio a 1,70. Próximo jogo temos Cruzeiro versus Vasco da Gama. O Cruzeiro, que é um time muito forte em escanteios da Série B, né? Possui uma média de 7.1 a favor, e o Vasco possui uma média de 4.7. A gente olhar o overcantos aqui do Cruzeiro, como eu comentei, muito forte, né? Over 5,5, over 6,5, 60 50%. Já o Vasco não é tanto, 40 e 20%. A gente olhar os sofridos aqui do Vasco, até que ele é mais forte, né? Over 6,5, 20%. Já os sofridos do Cruzeiro, muito baixo, over 5,5, over 6,5. Nenhum dos jogos em casa ele tomou, então nunca tomou mais de 5 cantos em casa. Se a gente olhar os handicaps aqui, os positivos do Cruzeiro ele cumpriu todos, né? Já os negativos, menos meio, menos 1,5, 90 e 80% ele cumpriu, e o menos 2,5 em 40%. Então aqui a minha linha justa seria um handicap menos 2 para o lado do Cruzeiro. Intermediário é esse menos 1,5, menos 2,5, né? Então essa questão aí da divergência das médias e tudo mais para o lado do Cruzeiro. Se a gente olhar aqui, a casa de apostas está nos dando aí um Vasco da Gama handicap mais 4, que é o handicap normal, né, o europeu, que significa handicap mais 3,5 no asiático. Então eu gostei muito dessa bet aqui. Eu falei que a minha Fairline era menos 2, então aqui tá a linha principal tá em menos 3 basicamente, né? O Betano não possui as linhas intermediárias ali, menos 1, menos 2 e menos 3 nos escanteios, mas a minha linha justa aqui seria o menos 3. Então temos aí uma linha de valor, vamos dizer assim, pro lado do um escanteio de valor pro lado do Vasco aqui. Vamos pegar esse handicap mais 3,5
165, certo? Próximo jogo, Júnior versus Milionários, às 10h15 da noite. Júnior com uma média de 5.8 a favor e o Milionários, uma média muito baixa aí, 2.5 somente. Destacar que a média contra do Júnior também 2.9. O over cantos aqui do Júnior é um time normal, né? Sofridos é bem baixo. Os marcados do Milionários bem baixo, over 4,5, 5,5 somente em 10%. E os sofridos é um time normal também. Se a gente olhar os handicaps aqui, o Júnior é bem razoável aqui nos negativos, né? 60% ele cumpriu em todos os negativos. Já o Milionários bem fraco aqui na questão dos handicaps de cantos. Se a gente olhar aqui, a casa de apostas está nos dando de novo o Júnior menos meio a 1,91. Não concordo, a linha deveria ser menos 1,5 ou menos 2 aqui. Então 60% dos jogos o Júnior cumpriu essa linha de menos meio. Somente em 40% dos jogos ele cumpriu essa linha de mais meio, o Milionários. Não tem tanta diferença aqui nos handicaps, mas se a gente olhar a média aí, um time possui em média o dobro de cantos que o outro e ele sofre muito pouco também, então acho que a gente está bem protegido aí, uma odd muito boa, inclusive 1,91. Então vamos pegar esse Júnior para ter mais escanteios no jogo a 1,93, tá 1,93 com imunidade, certo? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo aí, das análises. Comenta aqui embaixo o que você achou, se tá tudo de acordo. E amanhã tem mais, certo? Tamo junto, meus vencedores.